Bem-vindos a uma história de desafio, empatia e inovação. No coração do Brasil, no estado de Goiás, há uma comunidade que vive nas sombras. Um lugar onde o sol, que deveria ser uma fonte de vida e energia, na verdade, é uma ameaça constante. Nesse cenário, encontramos uma doença genética rara, de pele, Xeroderma pigmentoso, ou XP. Essa condição transforma as vidas das pessoas em um constante jogo de esconde-esconde com os raios solares. Os pacientes com XP têm uma extrema sensibilidade à luz ultravioleta, o que significa que até a exposição mais breve do sol pode causar queimaduras graves na pele e, ao longo do tempo, levar a lesões, câncer de pele e problemas oculares. Mas o desafio não para por aí. Em Goiás, encontramos o maior índice de casos de XP no mundo, concentrado na comunidade de Faina, onde a incidência solar é altíssima. Essas famílias já lutam contra a raridade da doença, vivem em condições precárias, muitas vezes negligenciada pelos órgãos públicos, pelos atores do ecossistema de inovação. Aqui é onde nossa jornada começa. Nossa equipe, inspirada pela empatia e movida pela inovação, decidiu enfrentar esse desafio de frente. No decorrer desse vídeo, exploraremos como nossa abordagem única, combinando arte e ciência, visa trazer qualidade de vida e esperança para essas pessoas. É uma história de superação, criatividade e paixão pela ciência. E, acima de tudo, pelo bem-estar humano. Como podemos enfrentar o Xeroderma pigmentoso e trazer à luz a vida dessas pessoas? Nossa resposta está na biologia sintética e na inovação terapêutica. Apresentamos assim a você o nosso projeto de criação de um creme terapêutico inovador. Um creme que não apenas protege a pele dos pacientes com Xeroderma pigmentoso dos raios solares, mas também melhora a sua qualidade de vida. Nossa jornada começou com a busca de soluções naturais e eficazes para a proteção da pele. Encontramos inspiração na rica biodiversidade do bioma do Cerrado, aqui em Goiás. Componentes naturais como flavonoides, compostos fenólicos e outros compostos têm propriedades fotoprotetoras e antioxidantes e até mesmo antitumorais. Optamos por focar nos flavonoides específicos, como a luteolina, queracetina, miracetim e caemferol, obtidos de plantas nativas aqui do Cerrado. Estes valiosos compostos, utilizamos a biologia sintética. Nossa equipe de cientistas projetou circuitos genéticos complexos em Escherichia coli, uma bactéria benigna. Estes circuitos genéticos permitem a produção controlada dos flavonoides em larga escala de forma sustentável. Mas não paramos apenas por aí. Para aprimorar ainda mais a eficácia do nosso creme terapêutico, desenvolvemos um novo composto, o Celera 2. Este é um peptídeo sintético antitumoral rico em selênio. Com base na literatura científica, foi projetado de forma racional e a adição desses aminoácidos de interesse, gerando um peptídeo totalmente novo, o Celera 2, com capacidade de ampliar o impacto positivo do nosso creme e permitir sinergismo com outros medicamentos antitumorais, demonstrando esse impacto positivo do creme na saúde da pele. O resultado é um creme terapêutico revolucionário, produzido em um bioreator, formulado com esses valiosos flavonoides e o Celera 2. Agora estamos prontos para levar nossa solução aos pacientes com Xeroderma pigmentoso e finalmente trazer luz às suas vidas. Mas a ciência por si só não é suficiente para atender às necessidades das pessoas afetadas pelo Xeroderma pigmentoso. Foi aí que a nossa abordagem às questões humanas entraram em ação. Nesse local, com alta incidência de luz solar, os pacientes de XP vivem às sombras, limitados pelo risco à exposição à luz ultravioleta. Nossa equipe buscou pacientes de XP para que pudéssemos entender essas vidas difíceis. Conhecemos as histórias das famílias, suas lutas e esperanças. E foi nesse momento que nossa missão ficou ainda mais clara: criar uma solução que não apenas protegesse a pele, mas devolvesse a essas pessoas a liberdade de desfrutar do mundo sob o sol. Em nossa jornada, também percebemos a negligência desses pacientes por parte das autoridades e atores do ecossistema de inovação. Não havia uma resposta adequada para a sua condição. Nosso compromisso foi ir além da ciência e da tecnologia e advogar por essas pessoas.
Na ausência de um apoio significativo, a injustiça social se tornou ainda mais evidente. Para ampliar o impacto da nossa solução, criamos uma campanha de conscientização intitulada O Sol é para Todos, inspirada no clássico livro de Harper Lee, To Kill a Mockingbird. Assim como a luta por justiça social é um tema central nesse livro, buscamos sensibilizar o público para a situação dos pacientes com XP e a necessidade de igualdade de acesso às atividades sob o sol. Nossa campanha se estendeu às redes sociais e a ações de One Practices. Produzimos posts, panfletos, posters informativos, juntamente com jogos educacionais para difundir a conscientização sobre o XP e a nossa proposta. Nosso objetivo é envolver a comunidade e estimular a criatividade para criar uma mudança significativa. Além disso, reunimos grupos de discussão com especialistas em saúde, pacientes e suas famílias. Ouvimos suas vozes e entendemos suas preocupações. Essas conversas são uma parte vital da nossa abordagem, garantindo que nossa solução atenda verdadeiramente às necessidades daqueles que a utilizam. Mas não podemos parar por aí. Também estamos comprometidos em compartilhar nosso conhecimento e experiência com a comunidade científica e a sociedade em geral. Acreditamos que a ciência só é valiosa quando compartilhada. Portanto, buscamos promover um diálogo contínuo sobre o Xeroderma pigmentoso e a importância de abordar as questões sociais ligadas a ele. Através de nossas Human Practices, queremos criar uma mudança sistêmica que vá além do XP. Buscamos não apenas uma solução científica, mas também justiça e igualdade social. Afinal, a verdadeira inovação vai além dos laboratórios e das fórmulas e alcança as vidas daqueles que mais precisam. Agora vamos adentrar o coração do nosso projeto, o circuito genético para a produção da arara-san. E compreender como desenvolvemos nossa solução a nível molecular é fundamental. Imagine isso como sendo a essência da nossa abordagem. E começamos com uma pergunta: como podemos criar um creme terapêutico que ajude a proteger a pele dos pacientes com XP dos efeitos nocivos da luz solar? A resposta está na biologia sintética. Temos um circuito genético usando a bactéria Escherichia coli K12 como um chassi, um organismo modelo bem descrito para aplicações de engenharia genética e expressão de proteínas heterólogas. A partir de 3 plasmídios, separadamente, a bactéria será transformada para a produção recombinante dos 4 flavonoides com propriedades fotoprotetoras e antioxidantes, e o selenopeptídeo sintético. O primeiro plasmídio inclui 3 circuitos responsáveis pela expressão das enzimas que promovem a síntese dos 4 flavonoides. Os 3 circuitos foram concatenados de acordo com um sistema de regulação denominado Repersilator, que permite a regulação específica e oscilação na expressão genética das enzimas. Isso ocorre da seguinte maneira: um promotor forte controla a expressão das enzimas envolvidas na síntese de compostos intermediários e a enzima que produz os produtos finais camferol e quercetina. E outro promotor de intensidade média controla a expressão das enzimas restantes na via. Escolhemos dessa forma para evitar que todo o camferol se transformasse em quercetina e toda a quercetina se transformasse em miricetina. Assim, não teríamos quantidades consideráveis dos 4 flavonoides que idealizamos. Entretanto, a partir da oscilação de expressão induzida pelo sistema Repersilator e a utilização de promotores selecionados, conseguiremos obter todas as enzimas necessárias, de forma que, mesmo as mais utilizadas, não haverá limitação das vias metabólicas ou disponibilidade do substrato para o desempenho de reações dos restantes das enzimas da via. Importante ressaltar que o substrato enzimático para a produção de todos os 4 flavonoides partem de um único composto, o naringerin, facilitando o processo de produção e promovendo a sustentabilidade e reaproveitamento de resíduos na cadeia industrial, uma vez que pode ser obtido de cascas de laranja. Visando o beneficiamento desses resíduos para a produção do nosso creme terapêutico, nós esperamos fechar parcerias com produtores brasileiros, uma vez que o Brasil é pioneiro mundial na produção e exportação de suco de laranja, promovendo um impacto direto na economia circular latino-americana. Os outros 2 plasmídios são destinados à expressão do peptídeo sintético, Celera-2, rico em selênio e derivado do proteolipídio humano PLP2.
Conforme descrito na literatura, os selenos peptídeos são capazes de atuar sinergicamente no controle dos efeitos inflamatórios na pele, em ação contra os fármacos de aplicação tópica, como o imiquimod. O plasmídio PSEC, o AG-Evol2, possui um circuito com a maquinaria necessária para otimizar a expressão do selenopeptídeo, que requer a inserção de um aminoácido modificado, a selenocisteína. E, por fim, novamente, a partir do plasmídio PSB1C3, será incorporado e expresso o circuito para expressão do peptídeo Celera2, que foi otimizado com a sequência de inserção de selenocisteínas, SESs, necessária para a construção de um selenopeptídeo. Todas as regiões codantes que compõem os plasmídeos construídos foram otimizados para expressão em E. coli K12 na plataforma Bentley, visando a diminuição da ocorrência de sítios de restrição indesejados e promovendo a melhor expressão no chassi. Portanto, nosso circuito genético é a base para a produção dessas moléculas e representa uma abordagem inovadora e sustentável para combater os efeitos do XP. Continuamos trabalhando para aprimorar e otimizar esse circuito, visando a eficácia máxima. Nossa jornada não para por aí. Depois de projetar o circuito genético que produz nossas moléculas protetoras, precisamos entender suas estruturas a nível atômico. É aqui que a biologia estrutural entra em cena. A primeira análise feita foi a atividade biológica dos flavonoides escolhidos a partir de sua estrutura molecular. Por meio do software PES Online, nós conseguimos verificar que a quercetina, por exemplo, tem função de quinase, a qual é responsável pela fosforilação, sendo a chave central para a comunicação no controle intracelular, regulação e transdução de sinal. Os outros flavonoides também apresentam atividades biológicas importantes, como a oxirredução e quebra de ligações covalentes e clivagens não hidrolíticas. Todas essas funções são importantes para a composição do creme terapêutico. A predição estrutural do peptídeo Celera2 foi obtida a partir do software Swiss Model, por homologia à estrutura já elucidada da proteína PLP2, obtida no banco do UniProt. A predição foi capaz de demonstrar que a sequência sintética gerada possui conformação em cadeia de alfa-hélice, o que contribui para sua interação com as outras estruturas da via inflamatória e também da membrana das células tumorais. Esse processo de predição também foi realizado para as outras sequências derivadas e permitiu otimizar a sequência do peptídeo sintético com a melhor funcionalidade conformacional, o Celera2. Também usamos essa informação para projetar a formulação do creme terapêutico, garantindo assim que as moléculas sejam entregues de forma eficaz à pele dos pacientes. Nossa abordagem multidisciplinar, unindo biologia sintética com a biologia estrutural, é fundamental para o sucesso do nosso projeto. Continuamos a aprimorar nosso entendimento das moléculas e sua interação com a pele, buscando assim a melhor proteção para os pacientes com xeroderma pigmentoso. Na busca de uma proteção eficaz, não deixamos espaço para o acaso. E é aí que entra a modelagem matemática, uma ferramenta incrível que nos permite fazer previsões precisas sobre o desempenho do nosso creme terapêutico e o impacto na vida dos pacientes. Por meio do Tinkercell, nós visamos avaliar a capacidade de expressão das nossas moléculas de interesse por meio dos circuitos e plasmídeos construídos. Em relação ao circuito do maquinário de selenoproteína, que tem o objetivo de expressar moléculas que permitem a produção, o reconhecimento e a inserção da selenocisteína em uma sequência proteica, uma das análises que nós fizemos foi da expressão da selenoide em função do tempo. Nós fizemos uma análise determinística, ou seja, em que é produzido exatamente os mesmos resultados para um determinado conjunto de entradas que nós determinamos. Ao alterarmos a força do promotor e a taxa de degradação da proteína de interesse, nós conseguimos verificar a produção esperada da nossa proteína. Para a análise da produção das enzimas utilizadas na produção dos flavonoides, nós fizemos uma análise estocástica, em que os resultados levam em conta certos níveis de imprevisibilidade. Nesse sentido, nós conseguimos observar o funcionamento dos 3 circuitos juntos e a repressão e ativação da transcrição dos genes que levam à produção das enzimas nos níveis desejados.
Outra importante análise realizada foi para a produção dos componentes do Arara-san em maior escala. Para isso, nós utilizamos o software Bioreactor Design e simulamos as condições de cultivo da E. coli modificada. Esse modelo poderá ser usado para a produção de cada um dos flavonoides e do peptídeo Celera 2. Com o apoio de artigos científicos de projetos do IDEN, nós simulamos a produção das nossas moléculas de interesse em um bioreator de 2 litros em uma temperatura de 37 graus Celsius e 20% de oxigênio dissolvido. Com a definição desses parâmetros, nós conseguimos predizer as condições que devemos cultivar as bactérias transformadas para uma produção eficiente das moléculas que compõem o creme terapêutico. Com base nesses modelos, nós podemos otimizar nossa formulação, garantindo que seja segura, eficaz e forneça a proteção necessária contra os raios ultravioleta. Além disso, nós podemos prever como o tratamento pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes a longo prazo. Estamos cientes dos desafios que envolvem a segurança do nosso projeto e tomamos medidas para garantir que seja seguro em todas as etapas. Nosso trabalho com Escherichia coli, uma bactéria geneticamente modificada, requer protocolos de biossegurança. Trabalhamos em um laboratório que segue diretrizes rígidas de biossegurança e usamos equipamentos de proteção pessoal e coletiva para evitar qualquer risco. Além disso, estamos em constante comunicação com especialistas de biossegurança e com nossas instituições para garantir que estamos aderindo a todas as regulamentações e diretrizes necessárias. A segurança dos nossos pesquisadores, do meio ambiente e do público é nossa prioridade número 1. No âmbito legal, estamos cientes das regulamentações que regem o uso de organismos geneticamente modificados e buscamos todas as aprovações necessárias antes de prosseguir com o nosso projeto. Seguimos as diretrizes estabelecidas pelo CTN-Bio, o órgão regulador brasileiro para organismos geneticamente modificados. Essas precauções não apenas garantem a segurança do nosso projeto, mas também abrem caminho para futuras aplicações e avanços na área de biologia sintética. Nosso projeto está alinhado com importantes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, ODS, que incluem ODS número 3, Saúde e Bem-Estar. Estamos comprometidos com a promoção da saúde e bem-estar das pessoas afetadas por xeroderma pigmentoso e também outros pacientes com câncer de pele, através do nosso creme terapêutico, melhorando significativamente a qualidade de vida e permitindo-lhes desfrutar do sol de forma mais segura. ODS de número 10, Redução das desigualdades. Reconhecemos a desigualdade no acesso ao sol e a discriminação nos ambientes de convívio social. Por isso, nossa missão é reduzir essa disparidade. Queremos garantir que todas as pessoas, independentemente da sua condição genética ou localização, tenham acesso a uma proteção eficaz contra os raios ultravioleta. E também visamos a integração dos pacientes com XP na sociedade, promovendo a inclusão social ao possibilitar que essas pessoas vivam com dignidade, tenham acesso a tratamentos adequados e participem plenamente da comunidade. ODS 14, Vida na Água. A formulação do nosso creme terapêutico possui compostos naturais, contribuindo para a vida aquática. Esse é o nosso diferencial em comparação com outros medicamentos de uso tópico e protetores solares, que comumente possuem minerais e substâncias químicas consideradas contaminantes emergentes, que afetam a fauna e flora dos ambientes aquáticos. Com o nosso projeto, estamos não apenas abordando uma necessidade crítica de saúde local, mas também contribuindo para um mundo mais saudável, equitativo e sustentável, de acordo com esses Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidas.